Seja bem-vindo ao canal Homem de Deus, o canal que tem como objetivo se aprofundar nas Escrituras e conhecer mais o nosso Salvador e Deus. No vídeo de hoje estaremos lendo o Evangelho segundo escreveu Mateus, o primeiro capítulo e os versos a seguir. Estaremos nos aprofundando nessa leitura e nesse estudo bíblico para entendermos o que Deus tem para nós, né? Através da sua revelação, através da sua palavra, o que Deus quer que aprendamos com o que foi registrado na história de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus. E nós bem sabemos que o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e João são evangelhos que descrevem a história de Jesus, ou como Jesus andou aqui na terra o tempo que esteve em carne. E nós podemos aprender nos evangelhos que cada evangelho tem uma visão sobre Jesus. Cada evangelho foi escrito se baseando numa visão sobre Jesus. Para Mateus, ele escreveu para os judeus, Jesus foi aquele que veio para cumprir todas as profecias, era o Messias, e por ele cumprir todas as profecias mostrava que ele era o Messias, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento e cumprindo aquilo que Deus havia previsto. Marcos escreve para os romanos, e no livro de Marcos nós vemos que Jesus ele é apresentado como aquele que tem poder, aquele que fazia milagres. Então ele é apresentado para os romanos como aquele que tinha a ação, o poder da ação. Em Lucas nós podemos ver que Lucas busca retratar para Teófilo, né, que foi para quem ele escreveu, o Jesus histórico, aquele Jesus que fez os milagres, falou as parábolas, ensinou o povo, mas o Jesus baseado na história. O Evangelho de Lucas ele foi cuidadosamente escrito para ser cronológico, em ordem, né? Em ordem cronológica, um fato após o outro. Então nós vemos no livro de Lucas que Lucas, sendo doutor, ele tinha o cuidado, né, de escrever sobre Jesus, que Jesus foi um homem histórico, um homem que fez história, um homem que realizou milagres, que ensinou e que era o Filho de Deus. Ele busca esse conhecimento todo para passar para Teófilo, que era um recém-convertido, os fatos sobre Jesus, para ver se aquilo que Teófilo havia ouvido quando se converteu a Cristo era verdadeiro, todos os fatos. Então foi escrito assim o Evangelho de Lucas. Um dos evangelhos mais profundos que nós podemos ver é o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para a igreja, para os crentes, para aqueles que creem no Senhor Jesus, para a igreja primitiva da época ele foi escrito. Então nós vemos que João, sendo o discípulo amado de Jesus, ele apresenta Jesus de uma forma diferente do que os outros evangelhos. Ele apresenta Jesus sendo o Filho de Deus, sendo todo-poderoso, sendo 100% carne, mas sendo também 100% ou 100% Deus. Então nós podemos ver no Evangelho de João que Jesus ele é apresentado como aquele que tinha o poder, aquele que tem o poder, aquele que viveu, vive e viverá para sempre, reinará para sempre. Então nós podemos ver que em relação às escrituras, o evangelho que mais profundo desses seria o Evangelho de João. Nós vamos começar falando do Evangelho de Mateus e assim por diante nos evangelhos. Começaremos com toda a história de Mateus, explicando os detalhes, a cultura da época e o que tem para os nossos dias para tirarmos dessas palavras da cultura até judaica ali, porque Deus operava e ainda opera no meio da cultura judaica, no meio dos povos, todos das outras culturas ele opera nas mínimas coisas, nas coisas grandiosas. Então, para começar o nosso estudo no vídeo de hoje, vamos começar no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1 e o verso 1. O título nos diz sobre a genealogia de Jesus. O capítulo 1 em diante vai nos dizer o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe.
Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas. Acas gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou aos Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Agora, parando um pouco para nós nos aprofundarmos na leitura da palavra, vamos entender sobre a genealogia de Jesus. Qual a importância da genealogia de Jesus? No versículo 17 vai dizer assim: Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Mateus faz questão de registrar no seu evangelho a genealogia de Jesus, porque os judeus, como nós sabemos, se nós formos estudar sobre a história judaica, sobre as tradições judaicas, nós vamos ver que o verdadeiro judeu, ele preza pela genealogia de uma pessoa, né? Quando os sacerdotes estavam lá, ou quando algum dos mestres da lei estava lá, o mais importante não era o mestre da lei nem o sacerdote, mas era sim a sua genealogia, de quem que ele era filho, de quem que era a sua descendência. E isso porque, como eu havia dito antes, o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. Então, para que Mateus pudesse apresentar Cristo para os judeus, porque é muito difícil para os judeus entenderem que Cristo foi um líder espiritual e não um líder militar, nós podemos ver que Mateus apresenta a eles Jesus com a sua descendência. Antes de falar de Jesus, como todo bom judeu, ele apresenta da onde veio o Cristo, da onde que é tirado que ele é o Cristo, de qual a descendência, qual a família que provém o Cristo. Então Jesus, ele é mostrado na descendência, na genealogia, mostrado como a promessa que havia sido feita por Deus, que ali da descendência de Adão, de Eva, da fruto da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é mostrado a partir ali de Abraão para mostrar que ele faz parte da promessa que foi feita a Abraão, do cumprimento das profecias, do cumprimento das bênçãos para Israel e para as nações. Embora seja muito difícil para os judeus entenderem o significado de Cristo aqui na Terra, que era ser um líder espiritual, no começo já do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, nós podemos perceber que só pelo fato de Mateus apresentar a genealogia de Jesus, nós podemos ver que Jesus era assim um líder espiritual. Né? Ele veio para cumprir aquilo que estava profetizado a seu respeito, para trazer as bênçãos que foram prometidas de Deus para o povo. Então nós vemos pelo fato de Mateus apresentar a descendência de Jesus a partir de Abraão, que Jesus era o cumprimento da profecia feita a Abraão. Nós podemos entender que Jesus ele fazia parte, era o cumpridor das promessas. Ou seja, era um líder espiritual, porque se ele fosse um líder militar, ele não conseguiria cumprir esses requisitos. Mas Jesus veio para ser um líder espiritual. Dito isso, no verso 17 que nos diz: Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. 42 gerações se passaram, foram calculadas aqui 42
gerações e Deus não se esqueceu das suas ricas promessas. Nós podemos ver que nessas 3 divisões das 14 gerações nos é apresentado também o tempo junto com essas gerações. Porque, porque se pararmos para analisar, de Abraão a Davi não havia reis, né? O verdadeiro rei que foi levantado segundo o coração de Deus, que foi estabelecida a promessa, que foi Deus quem escolheu, foi Davi, foi o primeiro rei, né? A Bíblia diz que Saul foi escolhido pelo povo. Deus levantou Saul, mas ele foi escolhido pelo povo, ao passo que Davi foi escolhido por Deus. Então nós podemos ver que o primeiro tempo aqui que é adotado aqui por Mateus no seu evangelho, nós vemos que o primeiro tempo das 14 gerações de Abraão a Davi, nós vemos que é da época que não havia rei até a época que havia rei. Porque era da vontade de Deus que o povo não tivesse um rei, que Deus fosse seu rei. Por isso Deus levantava juízes, levantava sempre líderes que estivessem à frente do seu povo e não reis. Mas quando o povo começou, né, a ficar com o coração endurecido e quis um rei, Deus levantou um rei, segundo o coração dele, que era Davi, escolhido por Deus. Então perceba que é apresentado pelo Evangelho de Mateus esses 3 tempos. O próximo tempo que nos fala é de Davi até o exílio na Babilônia. E nós podemos ver de Davi até o exílio na Babilônia a decadência do povo. A decadência do povo de Israel, porque ao passo que quando havia rei, o povo foi decaindo ao passo de que ele foi exilado na Babilônia. Antes disso nunca havia acontecido esse exílio, nunca havia acontecido esse tipo de castigo de Deus para o povo. Nós vimos, se nós formos ler antes, estudar a Bíblia, nós vamos ver que o povo sim pecou antes de haver reis e Deus levantou juízes, mas nunca os entregou ao exílio, né? Nunca tirou eles do seu país, do seu lugar e mandou para eles para outra terra. Mas foi tanto a decadência do povo que eles acabaram sendo mandados por Deus para outra terra. Então nós vemos que o primeiro tempo ali é um tempo onde o povo está aprendendo, conhecendo Deus, conhecendo o seu agir. Em desobediência, mesmo em desobediência, nós vemos que é um tempo onde não havia rei, quem governava era Deus. Então não era necessário que eles fossem tirados do seu povo, né? Agora, quando Deus levanta reis, e os reis eles acabam endurecendo seu coração, achando que são alguma coisa, ao passo que Deus é alguma coisa, nós vemos que o povo decai, porque sempre que está na mão do homem, na direção do homem, na administração do homem, as coisas dão errado e acabam caindo, acabam tendendo para a terra, acabam porque o homem é terreno, a sua natureza é terrena. Então nós vemos que sempre que o homem está à frente, não Deus, o povo decai, as coisas decaem. Agora a diferença entre esses 2 tempos, né? Ainda falando do Antigo Testamento, esses 2 tempos. Agora nos é apresentado o terceiro tempo, que é do exílio até o Cristo, que é passado mais 14 gerações. Então esse terceiro tempo nós podemos ver que o primeiro tempo, enquanto Deus reinava, as coisas fluíam. Né? O povo era abençoado se obedecesse, se não desobedecesse era castigado. Mas nós vemos que as coisas fluíam plenamente. Nós vemos que era Deus que estava no controle, então nada poderia dar errado se era Deus que estava na administração, no controle do povo. No tempo no segundo tempo de Davi até o exílio, nós vemos que Deus permite que o homem fique à frente do povo. Nós vemos tudo dando errado, tudo desmoronando. E agora, no terceiro tempo, nós podemos perceber que Deus coloca alguém no controle. Coloca o seu escolhido, o seu ungido, o seu único filho, né, na administração ali na frente, na liderança do povo. Então nós podemos perceber esses 3 tempos diferentes. Tempo onde Deus domina e as coisas, né, fluem, onde o povo é abençoado, milagres acontecem, maravilhas acontecem. Nós podemos ver o tempo onde o homem se coloca à frente de Deus e as coisas decaem, o povo é amaldiçoado, é castigado. Nós podemos ver um novo tempo, que é o tempo onde nós vivemos o tempo da graça, da nova aliança feita no sangue de Jesus, né? O sacrifício perfeito, imaculado,
que foi possível que ele praticasse a justiça, porque não haveria nenhum outro justo, somente ele. Então nós podemos ver que há três diferenças de tempo nessas genealogias, né? Então nós podemos perceber que Jesus, mesmo ele sendo apresentado aqui no Evangelho como Cristo, né, muitos não criam na época de que Mateus escreveu o Evangelho que Jesus era o Cristo, principalmente os judeus. Né, nós podemos entender pela história que muitos judeus não acreditavam, ao passo que para nós, né, acabou vindo a salvação. Então, nós podemos ver que aqui Jesus, nessa genealogia, ela é muito importante, principalmente no Evangelho de Mateus, porque nos é apresentado algo tremendamente espiritual. Né? Não é só uma questão histórica de mostrar de onde Jesus veio, mas também mostrar que Jesus ele é o cumpridor das promessas, por isso era necessário que ele viesse dessa genealogia, dessa família, dessa descendência. E não só isso, mas que havia três tempos diferentes ali que Deus estabeleceu para mostrar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Um tempo onde Deus dominava, onde Deus libertou ali o povo. Um tempo onde o homem dominava e o homem foi preso. Quando Deus dominava, o povo foi solto. Quando o homem dominava, o povo foi preso, foi exilado. E agora um novo tempo, onde é o tempo onde Cristo, né? Cristo reina, onde o reino de Cristo está se estabelecendo, né? Que é a mesma visão que Daniel teve, onde, né, um reinado iria se estabelecer acima de todos os outros, que é o reinado de Cristo, que de fato está se estendendo até a volta de Cristo. Então nós podemos ver que a intenção de apresentar essa genealogia é que mostrar que o reinado de Cristo, que quando Cristo veio, tudo mudou do que era antes, porque Deus antes usava homens. Então, aqui falando ainda desses três tempos, Deus usava homens. Né? Quando Deus levantou reis, o Deus operava ali, mas os homens não davam espaço para Deus. E agora veio Jesus como sacrifício perfeito, como homem perfeito, dando espaço para Deus operar novamente. Né? Então nós vemos que há uma similaridade entre o primeiro tempo e o terceiro tempo. Mas nós vemos que o terceiro tempo é diferente porque houve ali um sacrifício perfeito. Houve ali a similaridade porque Deus está operando tanto no primeiro tempo quanto no terceiro tempo. Só que a grande diferença é que no terceiro tempo houve um sacrifício perfeito para pagar aquele preço que o homem ficou em dívida com Deus. Então nós vemos aqui que a apresentação da genealogia de Jesus nada mais, nada menos para os leitores da época de Mateus, para os leitores da época do Evangelho que foi escrita, a intenção era apresentar Jesus como Salvador, né? Começando pela sua genealogia. Né? Porque o judeu tem essa questão da genealogia e por apresentar a genealogia seria algo inquestionável para um judeu. Né? Questionar Cristo como sendo Jesus, como sendo Salvador, se fala da genealogia dele, de onde ele vem, com toda certeza. Né? Porque havia registros, né? E entre os judeus há registro das genealogias. É anotada as genealogias das pessoas e tudo mais. Então, essa genealogia não é simplesmente Mateus tirou de algum lugar, não. Os judeus conheciam essa genealogia. Né? Não tão abertamente quanto Mateus apresentou, mas conheceu a genealogia das pessoas, dos sacerdotes, enfim, havia ali registro. Então Mateus pegou algo inquestionável para o homem para mostrar a grandeza de Cristo através, né, de algo que é inquestionável para o homem. Né? Não que Jesus não possa ser apresentado de outras formas, ou que não seria inquestionável se o fosse de outra forma. Mas Mateus pegou aqui algo inquestionável para um judeu, né? Para mostrar o quão maravilhosa a salvação se mostrou através de Cristo Jesus. Terminando esse vídeo, mostramos a genealogia de Jesus, o estudo sobre a genealogia de Jesus. A nossa intenção não é mostrar teologia, mas sim nos aprofundarmos na Escritura e vermos através dela aquilo que Deus quer falar conosco. Né? Porque nós olhamos às vezes a genealogia dentro da Bíblia e pensamos que é algo tão comum, algo tão sem importância na Bíblia Sagrada está ali. Mas a Bíblia Sagrada ela foi inspirada por Deus, nada do que está ali deixa de ser importante ou não tem importância alguma. Ela colabora para nosso entendimento, para nós descobrirmos Cristo
em suas páginas, em suas letras, até mesmo na genealogia ou medidas do templo, nós podemos perceber a grandeza e a manifestação de Deus. Mesmo através das coisas pequenas, podemos ver a grandeza de Deus e a manifestação de Deus através da Bíblia Sagrada. Então, nós temos que aprender que mesmo na genealogia, nas medidas que tem do templo, em outros estudos, nós estaremos aprendendo que Cristo é o centro desta palavra, Deus é o centro desta palavra. Ele está no centro de todas as coisas. Nós estaremos terminando esse estudo e no próximo vídeo estaremos falando sobre o nascimento de Jesus Cristo. E nos aprofundando nesse estudo cada vez mais e mais, nos aprofundando nos versículos, nos capítulos e tentando entender aquilo que Deus quer falar conosco e como Deus se revela através desta parte, né? Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Peço a você que deixe seu like, que você compartilhe, que você assine nosso canal, ative aí as notificações, para que você possa ficar por dentro cada vez que nós lançarmos um vídeo novo falando sobre a palavra de Deus e para que outras pessoas que tenham interesse na palavra de Deus possam também encontrar pelos meios da internet, seja no Google, no YouTube ou através do seu compartilhamento nas redes sociais.